A convidada desse terceiro e último bloco do programa é a senadora Ivete Apple da Silveira. Eu tive o prazer de conhecê-la, de conhecer o seu pai, conhecer o seu irmão, seu Arthur. Aliás, o Luiz Henrique gostava muito dele. Muito, muito. Também era como um pai para ele, Exatamente. sabe? Da mesma maneira, o meu pai adorava o Luiz Henrique como o segundo filho, quer dizer, porque já tinha o Hamilton, meu irmão, né? E aí eles tinham, se entrosavam muito, era política, era esporte, conversavam muito também sobre literatura. Então, ele além de sogro, ele era amigo do Luiz Henrique. E eu percebia isso. Dona Ivete, prazer em tê-lo aqui no programa. A senhora retorna depois de um período de licença. Eu nunca entendi por que a senhora assumiu definitivamente e concordou em ficar tanto tempo afastada. Foi um acordo com o governador? Foi com o seu partido? Não, como é que foi essa sua licença? Já vou contar. Não, foi um acordo com o governador Jorginho. Assim que ele assumiu o governo, nós conversamos. Ele disse assim, tá, você vai assumir... Porque eu assumi durante 4 meses que ele ficou de licença fazendo campanha. Antes da senhora assumir efetivamente, exatamente. Né? Eu assumi 24 de agosto até 29 de dezembro. E de 2022, ou 23, 22, né? 2022. E quando nós conversamos, ele pediu para mim, a senhora vai assumir durante um período, ele não estipulou o período, mas eu gostaria muito que desse uma chance para o segundo vice, que é o Beto Martins. Eu já conheci o Beto. Na época que o Luiz Henrique era governador, o Beto era prefeito de Imbituba, e a gente tinha, assim, um contato, não digo constante, mas diversas vezes a gente se encontrava lá em Imbituba. Eu, inclusive, sou a cidadã honorária de Imbituba, e o Luiz Henrique também. Então, a gente sempre teve um diálogo muito aberto, o Beto e eu, o Beto e o Luiz Henrique, e agora o Beto com o governador Jorginho, são muitos amigos e do mesmo partido. Então, o governador Jorginho pediu para mim que eu desse 1 mês para o Beto assumir, só que, de acordo com o regimento interno do Senado, ou pede licença 4 meses, ou se não pede, ou 1 ano, mas não pode pedir 1 mês ou 2 meses. É 4 meses o pedido de licença, tá me entendendo? Então, por essa razão, eu me afastei durante 4 meses, me afastei de Brasília. Mas eu sempre estava em contato com os funcionários, porque os funcionários que o Jorginho, inclusive, o governador Jorginho, inclusive, deixou o gabinete montado. Eu fiquei com uma parcela de funcionários que já estavam habituados, como o meu chefe de gabinete, já trabalhava com o então, deputado Jorginho, depois senador Jorginho, e entendia muito, ele é advogado, e entendia muito de legislação. Então, por isso, eu decidi continuar com ele. Era preferível eu pegar uma pessoa que já conhecesse os meandros do Senado do que eu sozinha ter que procurar saber, ter que me informar ainda. E eu fui, assim, muito acolhida pelos funcionários do então senador Jorginho, e por essa razão eu decidi continuar com uma parcela deles, porque inclusive alguns são funcionários de carreira do Senado. Sim. Entende? Sim. Aí eu levei a Eliane, levei o Jorge Welter, e agora só no começo do ano é que eu tive chance de contratar o Gaioso como assessor de imprensa. Então, e aí eu estou lá, estou me sentindo muito bem, porque
sempre convivi com política, mas eu sou mais, vamos dizer assim, senadora de gabinete. Eu não sou aquela senadora de estar aí brigando no Senado, porque os senadores que estão lá são senadores já de vários mandatos, então conhecem, são de ficar fazendo discurso e tal, e eu não sou desse tipo. Você me conhece há muito tempo, sabe que eu, com o Luiz Henrique, para mim, na família, o político era o Luiz Henrique, eu apenas o apoiava, incentivava e deixava que ele fizesse o trabalho dele, que sempre foi muito bem feito, maravilhoso. Ele foi um governador, um senador inesquecível. Até hoje as pessoas chegam para mim: tu pensas que eu posso, por exemplo, esquecer o Luiz Henrique? Não dá para esquecer, porque se eu não lembro dele um dia, mas de tarde vem alguém e fala assim: ai, pois é, o Luiz Henrique fez isso, fez aquilo. Então contam as histórias, né? Dona Ivete, a senhora conviveu também com muitos políticos, com o Luiz Henrique. Qual uma das memórias que a senhora guarda assim, do doutor Ulisses Guimarães? Olha, o doutor Ulisses Guimarães e a Amora, a esposa dele, eles eram a nossa segunda família lá em Brasília. Chegava final de... Porque a gente vai para lá, é o marido, a esposa e os filhos, né? Não tem nenhum parente. E o Ulisses e a Amora sempre nos convidavam para ir almoçar final de semana com eles. E sábado, domingo, e durante a semana, muitas vezes a Amora me chamava, ou era para ir na missa, ou para fazer companhia. Ela gostava de jogar carta, aí eu também jogava com ela e com as amigas dela geralmente eram embaixatrizes, e eu tive, assim, naquela época que o Luiz Henrique foi deputado, na época do Ulisses Guimarães, conheci muitos embaixadores, embaixatrizes, além dos deputados federais, que hoje até são senadores, inclusive o presidente o líder do MDB no Senado já era amigo da época do Eduardo Braga, do Amazonas. Já é deputado da época e o Jader Barbalho também. Quer dizer, e hoje os filhos, tanto do Jader quanto do Eduardo Braga são não, o do Renan Calheiros, que também é ministro. O Eduardo Braga não tem filho... Não conheço os filhos do Eduardo Braga. Então, assim, e eles têm muito respeito por mim, talvez porque me conhecem desde aquela época. Mas voltando ao Ulisses Guimarães, uma coisa que eu aprendi com ele. Ele também ia almoçar na nossa casa, no apartamento funcional que a gente morava, e nós sentados na mesa, assim, ele assim, e a pimenta? Eu disse, que pimenta? A senhora não tem pimenta tabasco em casa? Eu disse, tenho, sim. Levantei da mesa, fui na cozinha e falei para a moça, porque logo no lado tinha um mercadinho, corre lá, compra uma pimenta tabasco. Aí ele diz assim, mas essa pimenta está demorando, será que eles foram fabricar ainda? Eu disse, não, já está vindo, é que ela deve ter escondido, não sei. Então, ele não comia sem a pimenta tabasco, isso era uma coisa. A minha filha, Márcia, ela sempre foi de escrever muita poesia e ela mostrava para o Ulisses as poesias. Então, ele chamava a Márcia de a minha poetisa. Em vez de chamar o nome dela, era a minha poetisa. E eu sempre frequentei as reuniões políticas, inclusive aquela famosa reunião quando o Ulisses foi candidato a presidente, eles moravam num apartamento, que aí ele não era mais presidente da Câmara. Aí a Amora me chamou, Ivete, o que você está fazendo? Eu disse, não, estou aqui em casa com a Márcia e tal. Aí ela disse, vem para cá, porque o Ulisses vai se reunir com os governadores e aí eu não vou ter com quem falar. Eu morava na mesma quadra, aí fui lá, ficamos conversando.
Aí, depois de um certo tempo, ela disse assim, tinha um biombo entre o lavabo e a cozinha para a sala de jantar, onde eles estavam reunidos. Eram 19 governadores, se eu não me lembro, e eles não queriam que o Ulisses saísse candidato. Eles eram contra. Aí nós ficamos, eu e a Mora, ficamos escutando atrás do biombo. De repente, a Mora, ela é baixinha, mas era uma mulher, assim, muito autoritária, sabe? Ela era meiga, mas, ao mesmo tempo, assim, quando precisava, ela era muito autoritária. Ela saiu de lá, foi lá para dentro da sala. Eu estou vendo que vocês não querem apoiar o Ulisses para sair candidato a presidente, porque eu fiquei escutando. Você falou isso, aquilo, aquilo outro. Por quê? Por que não quer? E assim ela foi de governador em governador, assim dando de dedo. Foi muito, muito engraçado, mas eles sempre, com todo respeito, diziam para ela por quê, que achavam que ele não devia sair, que era um consenso entre os governadores e tal. No fim, o deputado Ulisses Guimarães saiu candidato a presidente e não fez grande coisa, mas... Dona Ivete, eu tenho recebido informações, agora não em função, mas muitas emendas a senhora distribuindo. Eu recebo essas informações pelo Gaioso, que é o coordenador de imprensa. Essas emendas, por que elas são tão rápidas, dona Ivete? A senhora, é o prestígio da senhora lá, e o volume delas, e como é que a senhora administra as emendas parlamentares, que eu acho que é o grande ferramenta do Senado hoje? Eu, de fato, eu recebo muitos pedidos, mas eles têm que vir já tudo bem organizado, o projeto bem feito. Os prefeitos têm... Porque muitos prefeitos deixavam de receber emendas, inclusive nas enchentes, porque não sabiam o caminho a ser tomado. Então, eles iam lá para o meu gabinete e o Jorge e outros auxiliares, eles ensinavam o passo a passo que o prefeito tinha que fazer para receber o dinheiro da Defesa Civil com mais rapidez. Então, muitos não recebiam porque não sabiam o caminho. E eu fiquei ensinando, pelo menos os prefeitos que não sabiam, eu ensinei o caminho que eles tinham que tomar para poder receber as emendas. E, claro que o maior volume de emendas veio para Joinville, o maior valor em dinheiro veio para Joinville, que é a maior cidade do estado, é a minha cidade, não é a cidade de nascimento, mas a cidade de coração, foi onde eu vim para cá, casada, e formei a família. Mas eu prestei atenção primeiro para o norte do estado, aqui essa nossa região, desde Garuva, Itapoá, Guaramirim, São Francisco do Sul, Jaraguá do Sul e até Barra Velha. E então São emendas volumosas, né? São. Para Joinville vieram em torno de 20 milhões nesses 2 anos. Tá? Mas eu também doei para 241 cidades do estado. Eu peguei assim, porque tem... mas aí eu fazia a avaliação da seguinte maneira. Eu perguntava para o prefeito, quantos habitantes tem? A minha cidade é pequena, tem 2.000 habitantes. Então, uma cidade de 2.000 habitantes, eu dava R$100 mil. E eles ficavam felizes da vida. Então, de acordo com o número de habitantes, tá? E para que era? Porque a metade do orçamento tinha que sempre ser para a saúde. E tanto que aqui para Joinville, eu doei para os hospitais, São José, Hospital Infantil, Betesda. Então, por isso, o Luiz Henrique tinha uma coisa que ele falava que era o certo.
a gente tem que distribuir as verbas para os prefeitos. Os prefeitos é que sabem aonde aplicar o dinheiro. E isso é, de fato, uma constatação minha, porque não adianta... Agora nós estamos lutando pela BR-101, pela nossa, aqui de Joinville até Porto Belo. Porto Belo. E porque de Porto Belo para lá aí anda mais rápido. Eu já fui... É a 101, né? Exatamente. Mas também a de São Francisco, a 280, que é muito importante por causa dos portos, né? E agora, com a safra de grãos, é um movimento intenso, né? E também nós temos o Porto de Itapoá, e Navegantes, ali são 2 portos, Navegantes e Itajaí. Então, a nossa BR-101 está congestionada. E eu soube pelo governador Jorginho Melo que ele já está com o projeto da Via Mar, que são 3 faixas de cada lado para... Vai sair mesmo, Dona Ivete, você não acredita? Vai sair, sim, porque, eu já fui umas 3, 4 vezes no Ministério, lá no Ministro do Transporte, no Renan Filho, e agora vou, quantas vezes for necessário, ficar pedindo, porque é uma obrigação do governo federal arrumar essas nossas estradas. É verdade. Dona Ivete, a senhora falou em prefeitos. Como é que é o seu relacionamento com o prefeito de Joinville? Quando ele vai a Brasília, ele procura. Eu sei que a senhora tem um relacionamento bom com todo mundo, não olha para o lado partidário. Como é que é o relacionamento com o prefeito de Joinville? É um relacionamento muito bom. Ele é prefeito da nossa cidade, está fazendo um belo trabalho. E ontem mesmo eu tive uma reunião lá na prefeitura que ele me convidou. Ele está indo semana que vem a Brasília, ele vai no meu gabinete, eu ponho o carro à disposição dele para correr os ministérios. Se tem votação, eu não posso acompanhar, mas aí eu mando um funcionário acompanhando. É um relacionamento muito bom, porque ele quer o bem de Joinville, ele é joinvilense, ele ama Joinville, como eu amo também, e a gente quer o melhor para a nossa cidade. Muito bem. Dona Ivete, infelizmente nosso tempo terminou, quero agradecer, e é muito importante Joinville ter um senador, uma senadora. Vejam o valor das emendas que a gente recebeu. E eu tenho recebido informações do grande prestígio que a Dona Ivete tem lá no parlamento, e isso Joinville tem, através da nossa senadora, as portas abertas no governo, que é muito importante para a nossa cidade. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o seu convite. Conversamos com a senadora Ivete Appel eu faço questão de falar Appel da Silveira em homenagem ao seu Arthur. Olha, mas eu sinto falta desse Appel no plenário, porque na frente do senador tem o nome. Quando sentei que eu vi Ivete Silveira, parecia que não era eu. Olha aqui, se tu achar que ficou muito grande a história do Ulisses, tu tiras, tá? Não tem, claro que não tem problema. Foi ótima essa história do Dr. Ulisses. Quero agradecer a todos, um bom domingo, um bom início de semana, e eu volto na próxima com mais um encontro com a imprensa aqui na nossa TVBR.